Oiê, boa noite! Alguém por aí já chegando? Sejam bem-vindos. Eu vou ajeitando a luz aqui, porque essa luz sempre me deixa aqui super clara. Ei, boa noite! Quem tá entrando aí vai me dizendo se me vê e me ouve, que hoje a gente tem um bate-papo super especial com uma querida, inspiradora e que já me ajudou muito nesse meu processo. E que hoje vai vir falar um pouquinho pra gente sobre a importância de a gente curar a nossa criança interior para a gente conseguir se conectar verdadeiramente com a prosperidade. E isso tem muito a ver com o meu trabalho, com o trabalho que eu desenvolvo em mentoria. A gente faz mesmo, né, na mentoria esse trabalho de olhar para a nossa história, de entender os pontos aí de dor, os pontos que realmente marcaram essa nossa história e de que forma que lidar com eles realmente libera o nosso fluxo, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje, da importância desse olhar. E ninguém melhor para falar disso do que a queridíssima convidada de hoje, que é a Dani Silvares. Quem estiver chegando aí, né? Acho que a Dani já chegou, mas acho que já conhece ela, né? Ou então vai ter o prazer de conhecer hoje, porque realmente é uma pessoa super especial, assim, tudo que ela fala tem muito poder de cura, de transformação e de inspiração também. Então, é sempre uma alegria conversar com ela. Fiquei muito feliz de ela ter topado o convite. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Oi, Dani. Eba, tá chegando aí? Oi, Oi, amor. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Ajeitando aqui para não. Toda vez que eu divido a tela aqui, eu fico cortada no meio. Ai, Dani, olha, antes da gente começar, eu quero te agradecer demais. Ei, Carol, boa noite, querida. Te Ah, agradecer pelo, né, por ter aceito, assim, por estar sempre tão disponível, tão aberta. Eu já falei aqui um pouquinho, mas eu gosto muito de falar o quanto você realmente me ajudou nessa jornada, né? Me inspira, me ajuda ainda, me inspira demais. E o quanto o seu trabalho realmente é um trabalho de, né, de muita potência, muita transformação, né? Ajuda muita gente. Eu achei tão bonitinho porque teve uma pessoa, uma mãe do grupo da escola do meu filho, divulgando a nossa live, falando, meu Deus, né? A Lúcia vai conversar com a Dani é tão linda. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo por você ter aceito. Então, super obrigada. E eu gostaria que você começasse se apresentando, então, para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho do seu trabalho, para daí a gente poder entrar no nosso tema. ai, tão gostoso, né, Lúcia? Também fico tão feliz com esses retornos assim. A gente se alegra muito, né? E é uma delícia estar aqui, né, conversando com você. Como eu já te falei outro dia, eu também, assim, se me convidam e alguém que tem afinidade, que eu gosto, dá um jeito, a gente, né? E é sempre muito gostoso trocar com você, principalmente aqui na live, né? A gente fez um outro dia, no outro perfil, e falar desse assunto sobre a criança interior. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta da criança interior, eu sou consteladora familiar. E já fiz muita coisa na minha vida. A minha forma de servir já se transformou muito nos últimos anos. Mas independente do que eu faço, né? Porque eu sempre digo que a gente pode mudar a casca, mas a essência ela vai com a gente em todos os trabalhos, né? Então a gente vai mudando o formato, mas a essência permanece. Então, hoje eu não atendo mais individualmente, mas eu tenho vários programas, produtos e sempre, sempre, sempre olhando para a criança e para o nosso sistema familiar. Eu não consigo olhar para absolutamente nada sem
primeiro olhar quem está por trás dessa pessoa, quem está por trás dessa pessoa, né? Esse passado e essa história, né? Que vem também do nosso sistema. Porque isso influencia na nossa vida inteira, né, Lúcia? Influencia em tudo, influencia em todas as nossas escolhas. Então, falar da criança é falar do aqui e agora, é falar das nossas escolhas do momento, é falar dos medos que a gente ainda carrega, é falar das crenças que a gente ainda traz. Então, não é um assunto que ficou lá atrás, é um assunto que a gente precisa retomar para de fato poder ser livre, né? De fato poder seguir com mais leveza e principalmente prosperar em todas as áreas da nossa vida. Porque quando a gente fala em prosperidade, não é só financeira, é também financeira, mas eu quero trazer também a prosperidade como essa riqueza, né, dos relacionamentos, conseguir ter relações saudáveis, leves, que nos impulsionam. Então, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Para mim, prosperidade e criança interior tá assim, ó, Com lado a certeza. lado. Eu até comecei aqui falando, né, Dani, no quanto assim quando a gente estava fechando esse tema, né, me veio muito forte essa questão da criança interior, justamente porque tem uma relação grande com o meu trabalho, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando a pessoa vem para a mentoria ou mesmo vem para um dos programas é justamente esse olhar, né, para trás, esse olhar para essa história e entender, né, de que forma esses pontos todos, de que forma os acontecimentos lá de trás, né, nos fizeram quem somos hoje, de que forma eles ainda imperam, porque eles vêm com um peso na nossa vida, né? Eles determinam muitas coisas, como você falou, né, nossas crenças, nossos medos, os nossos traumas financeiros. Então não tem como a gente falar, né, de melhorar a relação com o dinheiro, por exemplo, que é um dos pontos que a gente trabalha, sem olhar para essa criança, né? E é muito interessante porque, assim, eu tenho sentido muito isso na minha vida, e é o que eu gosto muito de falar também, né, para as minhas mentoradas. Não é um processo pontual, né? Não é uma coisa que você vai fazer uma vez só. É o que você falou, a gente tem que estar olhando, né, trazendo essa criança de novo. E dependendo da situação, dependendo do contexto, algumas dessas dores afloram, né? E nós estamos vivendo. Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Deu Ai. uma travada, agora voltou. Nós estamos vivendo um contexto diferente, né, em que muitos medos estão aflorados, muita coisa tem vindo à tona, muitas, né, muitas questões assim mais latentes mesmo. Então, não tem como a gente não falar dessa criança, não pensar nessa criança nesse momento. Eu mesma me vi, né, encarando de frente, até escrevi sobre isso esses dias, encarando de frente essa minha criança, né, e todos esses medos que eu tenho sentido agora, como eles estão mesmo vindo para a superfície. E aí esse trabalho, né, assim, que é o que você falou, não tem como a gente falar, né, de nada, de prosperar em nenhuma área sem a gente acolher primeiro essa criança e a gente curar essas feridas, né, e essas questões todas. E realmente, assim, um tema que eu gosto de falar, né, e que eu, assim, quero muito ouvir você falar sobre isso também, porque eu acho interessante as pessoas entenderem essa questão do processo, né? Porque tem muita gente hoje confiando ou esperando um passo a passo, ou uma receita pronta, né? Ou uma fórmula que te faça chegar, né, onde você tem que chegar. Então, assim, hoje em dia tem muita gente falando, por exemplo, de prosperidade financeira, muita gente falando de finanças, mas te mandando para um lugar assim que é totalmente desconectado de você, né? Te mandando seguir algumas regras que são externas, te mandando seguir alguns passos, né? Ai, faça aqui, faça isso, invista nisso, guarde tanto. E assim, como é que a gente pode falar de prosperar, de realmente melhorar a vida financeira, enquanto a gente não olhar para trás e não entender quais são as questões que a gente carrega, né, e que tem que ser cuidadas. Então, eu acho muito legal a gente trazer isso para justamente tirar talvez essa ideia, né, simplificada da cabeça das pessoas de que é seguir alguns passinhos e pronto, e a vida financeira vai melhorar, ou qualquer área da vida vai melhorar, né?
Isso. Eu sempre costumo dizer que ele é um processo simples, mas não fácil, né? Bem diferente. E é muito bom você trazer, porque é um processo, né? Ele não é um evento pontual, ele não é algo que a gente faz uma vez na vida e resolve. Ele faz parte de uma busca, é aquilo que eu trouxe no começo. Tudo que eu olho, eu estou sempre atenta para essa criança, né? Porque o tempo inteiro ela surge na nossa vida, né? Então, vamos conceituar para quem talvez não tenha tanto conhecimento desse tema. Nós trazemos essa criança aqui viva dentro de nós, né? A criança que a gente foi, com todas as suas experiências, com todas as suas memórias e com todas as memórias inconscientes, aquilo que a gente não lembra, mas que está registrado. Os nossos traumas, as nossas faltas, né? Tudo aquilo que nós registramos está aqui com a gente. Então, quando você fala, né, de conectar com a essência, para mim, o trabalho da criança interior é realmente essa reconexão com a essência, com a nossa essência. Então, talvez aquilo que faça sentido para você pode não fazer sentido para mim, né? Por isso que é simples, mas ao mesmo tempo complexo, porque não é um passo a passo, no sentido faça isso e você vai resolver os seus problemas. Como é que a gente trabalha, né, a nossa criança? Observando essas reações, observando esses medos, observando quando às vezes a gente não consegue dar um passo, a gente não confia, quando a gente duvida, né? É importante entender que a gente foi construindo uma imagem sobre nós, uma imagem sobre a vida, uma imagem sobre o dinheiro, sobre o trabalho. A gente foi construindo, né, crenças e a gente foi desenvolvendo muitas máscaras para lidar com a nossa vida, com a nossa realidade. E nesse processo acontece uma desconexão de quem a gente é. A gente vai atendendo muito ao meio. Então, o que os meus pais esperam de mim, ou o que eu acredito que os meus pais esperam de mim, o que eu acredito que esse namorado espera de mim, essa namorada, o que eu acredito que esse trabalho, ou para ocupar esse cargo, ou para trabalhar com isso, eu preciso ser. Então a gente vai criando como se fossem vários personagens e a gente começa a acreditar que a gente é aquilo, né? A gente tem tanto medo de acessar a dor que a nossa criança sentiu, todos nós sentimos, né? Todos nós trazemos uma criança ferida, porque não tem a ver com pais perfeitos ou imperfeitos, né? Pais que foram bons ou ruins. Não. Nós sentimos falta, todos nós. Os nossos pais não são capazes de suprir todas as nossas necessidades. Então, o que que acontece? Doeu muito lá atrás. Aquela sensação de não ser bom o suficiente, aquela sensação de que se eu for eu mesma as pessoas não vão gostar, aquela sensação de invisibilidade. Nossa, nada do que eu falo o outro escuta, né? Da criança não ter se sentido ouvida, acolhida, importante. Então a gente cresce e a gente traz com a gente toda esse arsenal de informações. E aí na vida adulta, então eu começo a me relacionar a partir dessa máscara. Eu não expresso aquilo que eu sinto, eu não expresso aquilo que eu sou, porque eu tenho medo de que isso afaste, por exemplo, meu parceiro, ou eu tenho medo de estar aqui no Instagram e falar algo que os meus seguidores podem não gostar e aí me julgar. Por que que dói tanto? Porque a gente vai para esse lugar da criança, que busca aprovação, que tem necessidade de pertencer, que tem necessidade de ser aprovada, validada, né? Então, é como se a gente vivesse essa dualidade, né? Por um lado, a gente quer se expressar, a gente quer se colocar, e por outro lado, a gente tem muito medo do que o outro vai achar, né? E crescer e aprender a cuidar da nossa criança é reconhecer quais são os jogos que a gente desenvolveu e usa nas nossas relações, no nosso negócio,
que podem ser aqueles jogos, né, da boazinha, que pode ser aquela pessoa que não consegue dizer não para o outro, então tá sempre abrindo mão dos seus projetos, daquilo que é prioridade, né, para gente, ou buscando a fórmula mágica, ou passo a passo, porque eu coloco um poder da minha vida nas mãos de uma outra pessoa. Isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, assim, porque parece um caminho muito fácil e tentador, mas nisso eu me desconecto, assim, o que que eu quero? Que escolhas eu faço para mim, né? Eu lembro que quando eu fui pedir demissão do mundo corporativo, uma pergunta que eu fiz para mim, que clareou demais, eu não conseguia sair para empreender e fazer aquilo que eu queria, e eu me perguntei por que que tá tão difícil pedir demissão assim, né? Eu tinha uma reserva financeira, eu tinha me planejado, e aí me veio o medo da não aprovação da minha mãe, né? Como eu tinha uma carreira bem-sucedida em RH e eu era o orgulho, né? Assim, ela tinha muito orgulho de mim, minha família, e aí eu senti medo de se eu perco este cargo, se eu perco esse status, o que é que eles vão sentir por mim? Então a gente olha assim, não tem lógica nenhuma, né? Assim, nossa, mas o que tem a ver, né? A mãe vai deixar de gostar, mas não tem lógica. Aquilo que a gente sente, que a gente tem até vergonha de reconhecer, sabe? A gente tem até vergonha de comentar com alguém, porque a gente percebe que é da criança, a gente percebe que não é algo do adulto, né? Então, esse processo passa por conhecer esses jogos, se observar e experimentar, se colocar aos poucos, né? Acolher essa dor, acolher esse mal-estar quando a gente faz algo que a gente quer e às vezes vem uma culpa, né? Vem um medo de dar errado. Então a gente paga o preço, às vezes fazendo o que o outro pede, pode até dar errado. Mas quando, por que que eu não posso errar também? Né? Se é aquilo que eu sigo, se é aquilo que eu acredito, por que que a gente exige tanto da gente? É tão, às vezes, cruel, né? Se o outro diz um caminho e não dá certo, tá tudo bem. E por que que eu não posso seguir o meu caminho e também bater a cabeça? Mas fazer aquilo que eu acredito, experimentar, tentar, né? Então, imagina se a gente tivesse a coragem, a ousadia de ser quem a gente é em essência. Dizer para o nosso parceiro aquilo que nos incomoda, aquilo que nos agrada, oferecer para o outro o que a gente tem de melhor, oferecer no serviço aquilo que a gente acredita, aquilo que é verdadeiro. A gente vai estar na nossa existência, na nossa capacidade máxima, né? Vai estar, então, não tem como a vida não retornar para a gente com essa postura. Não tem como a vida não prosperar e não ser abundante, né? Então, por isso que esses caminhos, eles estão tão conectados, sabe? E se a gente pensar na criança, a criança ela não vê escassez. Ela não vê escassez, né? Só a gente observar os nossos filhos em casa nessa quarentena, eu percebo muito claramente, assim, as caras que as crianças não estão bem é porque os pais estão péssimos. Estão com muito medo, estão muito inseguros. E aí a criança, obviamente, que ela sente essa insegurança e ela vai manifestar. Mas as crianças, de forma geral, elas estão bem. Elas não estão olhando aquilo que falta. Elas usam o recurso que tem. Então, é aqui dentro que é para brincar, nós vamos brincar aqui dentro. É isso que tem para hoje? Eu vou criar a partir disso. Isso é o máximo da abundância. É tomar aquilo que está disponível, sem ficar olhando para o que falta. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar. Então, muitas vezes a gente está aqui na vida adulta reclamando porque eu não tenho o emprego que eu gostaria, porque eu não ganho quanto eu queria ganhar, porque o meu parceiro, meu marido não é como, né? Porque meu filho, porque eu. Sempre olhando para o que falta, em nós e nos outros. Isso é uma postura escassa, porque quem somos nós para não sermos imperfeitos? Nós somos humanos. Assim, a gente vai se achar muito para achar que a gente tem que ser perfeito, né? Tá tudo bem lidar com a falta, tá tudo bem
mas é o que é que a gente está olhando. Então a gente também escolhe olhar para a escassez ou para o que tem. A vida ela não é limitada em recursos. Só que a gente olha para o que falta. Nós não olhamos para aquilo que tem. E isso vem da nossa criança, que sentiu falta e que olha para os pais, né, acusando aquilo que faltou. Enquanto a gente está olhando para o que faltou, a gente não está olhando para aquilo que a gente recebeu. E essa postura, ela se repete em todas as nossas relações. Então, não é a vida que é escassa ou abundante, é a nossa postura. Muitas vezes extremamente escassa, sabe? E aí É, eu então até como fiz um post sobre isso hoje, porque eu escrevi, né, uma frase que eu gosto muito da Marianne Williamson, que ela fala: carência atrai carência e abundância atrai abundância. E aí é o que a gente está enxergando, né? E eu sempre falo isso como é uma questão de escolha. Assim, às vezes a gente tem, né? Ganha lá R$ 5.000, paga R$ 5.000 em conta, mas faltou pagar 500. A gente escolhe olhar assim, putz, faltou R$ 500. Mas e os 5.000 que você pagou, né? E todo aquele dinheiro que já entrou para você. Então, a gente faz essa escolha de realmente olhar para a falta. E isso que você falou, né, de a gente olhar para os nossos pais, né, nessa cobrança, meio que nesse, né, dessa forma meio acusatória, né, do tipo, ah, isso me faltou. Esse trabalho a gente faz muito em mentoria quando a gente olha mesmo para a nossa história com olhos mais honrosos, né? E eu gosto de falar isso, assim, não é uma questão simplesmente de perdoar o que aconteceu, mas de a gente olhar para aquilo de um outro lado, porque o que a gente tem que entender é que tudo tem dois lados, né? Sempre existe uma outra perspectiva. Então, muitas vezes a gente associou aquilo, né? Nós, enquanto criança, a gente recebeu aquilo de uma forma que foi doída, né? Que a gente, com os recursos que tinha naquele momento, a gente conseguiu absorver aquela exata quantidade de informação. Mas que hoje, se a gente for olhar para isso com o nosso olhar de adulto, a gente consegue reconhecer lições daquilo, a gente consegue reconhecer o que aquilo também nos trouxe de positivo. E quando a gente faz esse exercício, né, de se desconectar do negativo, mas a gente reconhecer aquilo como uma situação inteira, que não é necessariamente assim, ah, foi negativo e agora é positivo. Não, mas entender que isso faz parte, né? Acolher esse ponto nosso, da nossa história e trazer isso, assim, entendendo que isso, de certa forma, nos trouxe até onde estamos aqui também. E como não honrar essa questão, né? Como não honrar isso que aconteceu e que nos trouxe aqui hoje, né? E quando a gente faz isso, não só a gente desbloqueia mesmo, sabe? Se a gente se abre para essa abundância, né, que você está dizendo que ela tá aí, na verdade, né? É a nossa perspectiva. Mas não só a gente desbloqueia esse olhar, como a gente também deixa de sentir o peso daquilo que antes parece que nos puxava para trás, sabe? É como se a gente se liberasse mesmo dessas amarras, né? Então a gente passa a olhar isso de uma outra forma. E é o que você falou, né? É simples, mas é complexo, porque requer também a gente querer acessar isso, né? Querer acessar essa informação, querer olhar para isso dessa e forma, né? sair do lugar de vítima, porque tem uma pergunta aqui da Mônica, como colocar isso na prática, deixando a mágoa passar? Muito legal, e tem a ver com o que você estava falando, que eu ia complementar, o seguinte, que a gente oscila, a gente muitas vezes vai para dois extremos. Não oscila, são movimentos mais comuns que eu vejo. Ou a gente fica de um lado na vítima, então assim, ah, porque eu não recebi o suficiente, porque meus pais, né, não foram disponíveis, porque aconteceu isso, e toda aquela postura, com tudo. Começa com os pais, mas é só a gente observem aí em casa. Se tem essa postura acusatória com os pais, para perceber quem mais vocês estão acusando aí, porque tem gente na jogada. Ou então a gente vai para um outro extremo, que é negar a dor. Ai, que besteira, não foi nada. Imagina, apanhei, mas estou ótimo, né? Sofri isso e aquilo, mas passou, tô aqui inteiro, me deixou forte. Numa negação, né? Porque para chegar nesse lugar, a gente precisa validar essa dor, reconhecer essa dor, validar e aprender a acolher, né? Na prática, como é isso? Reconhecer que dói, não é que doeu, dói até hoje, né? A dor, ela é sempre legítima.
Quem sente uma dor, por exemplo, eu sempre dou meu exemplo com a minha mãe. Minha mãe tá, agora deu para assistir live minha, ela ficou morrendo de raiva, porque eu quero dar exemplo, falar, ai, gente, será que ela tá aqui hoje? Vai ficar brava comigo? Mãe, se você estiver aqui, não posso fazer nada, sinto muito. O que que acontece, né? Eu tinha muito medo de pedir as coisas para minha mãe e levar um não. Então, eu fiquei muito tempo sem pedir as coisas para ela, que era uma forma de evitar entrar em contato com esse sentimento de rejeição, né? Que não se sustenta, porque a gente precisa do outro, porque a gente quer, né? Então, precisa trabalhar esse orgulho, essa máscara de autossuficiência, porque é uma máscara, isso não é verdade. Então, quando às vezes eu peço algumas coisas e vem um não, ainda dói. É como se eu revivesse a dor, só que ela dói infinitamente, a dor, né, o impacto é infinitamente menor do que era há anos atrás, antes de eu conhecer esse processo e observar e acolher. Então, quando dói, eu acolho, às vezes eu me afasto, às vezes eu choro, né? Eu não julgo aquilo que eu sinto, mas tem algo fundamental que é parar de acusar o outro. Quando o outro diz não pra gente, seja a mãe, o marido, o filho, o chefe, sei lá quem é o cliente, não diz respeito necessariamente a nós, né? Mas ao outro, a indisponibilidade do outro, a prioridade do outro, a dores do outro, a feridas do outro, sabe? Então a gente precisa sair desse lugar egocêntrico da criança. A criança, quando o pai e a mãe diziam não ou não estavam disponíveis, o que que a gente sentiu? Que o problema era a gente. O problema estava com a gente, porque a criança ela é egocêntrica, né? Então, tá tudo bem para a criança, ela vai entender que tudo que acontece é culpa dela, responsabilidade dela. É, a gente cresceu e a gente precisa entender que muitas vezes essa não disponibilidade do pai e da mãe, muitas vezes não, todas as vezes, tá ligado a eles e não ao filho. Às vezes aquela mãe estava cheia de preocupação, o pai. Às vezes aquela mãe teve uma criação muito dura e não consegue ir além daquilo, às vezes um contato físico mais caloroso, porque ela não recebeu. A gente sempre eu sempre falo que a cada geração vai ficando mais leve. Então, se a gente olha para trás e vê dureza nos nossos pais, a gente precisa imaginar o que que eles receberam dos próprios pais. Foi muito mais difícil. É só a gente olhar para os nossos filhos e perceber também o quanto para eles é mais leve do que foi para a gente, né? Como foi a nossa infância e como nós criamos os nossos filhos hoje, já é perceptível a diferença. Isso aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. Não é privilégio nosso. Eles também receberam pesado e passaram mais leve para nós. Então, na prática, significa aprender a acolher. É nossa responsabilidade lidar com aquilo que dói em nós. Agora, sair do papel de vítima é dizer: eu libero vocês das minhas expectativas. Pai e mãe, eu libero vocês. Vocês não precisam ser os pais que eu desejo. Porque quando a gente faz isso, Lúcia, a gente está dizendo algo para a gente que é assim: eu também me libero e eu não preciso ser a filha que vocês esperam que eu seja. A gente, percebe? A gente até descansa nesse lugar, né? Um alívio. Porque é uma via de mão dupla. A gente exige do outro e a gente quer ser livre, não dá. Então, é lidar com isso que falta, é lidar com o limite do outro e fazer aquilo que tem, aquilo que é possível, com os recursos que a gente tem, né? Nessa pandemia, por exemplo, todos nós fomos pegos de surpresa. Todos nós tivemos todos os nossos planos virados por água abaixo, né? Nosso planejamento financeiro, enfim, tudo. Nosso planejamento de trabalho, de negócio. A gente tem algumas opções. Uma delas é ficar olhando para aquilo que faltou. Poxa vida, estava tudo tão planejado. Poxa vida, eu já sabia o que eu ia fazer. Meu Deus, já estava tudo tão certo. Eu posso ficar nisso, ó, a quarentena inteira, 90 dias
nessa ladainha. Ou eu posso lidar com a minha frustração, porque é frustrante pra caramba, né? É uma merda. Puta que pariu, tava tudo certo. Essa porcaria desse vírus acabou com a nossa vida. Ok, fico com raiva, choro, esperneio. Tenho direito, é legítimo. Aí eu respiro, ok. Então, o que que tem? O que que é possível fazer diante disso? Isso é uma postura do adulto que acolhe a dor dessa criança, a frustração, que dá espaço e que retoma com o que é possível. Não se trata de perfeição, mas de olhar para aquele recurso que está disponível. Sempre tem recurso disponível. Nossos pais sempre têm recursos para nos dar. O problema é que a gente não quer o recurso que tem. A gente quer escolher o recurso. Ah, esse não serve. Ah, essa mãe aqui serve de nada, não. Esse pai, ixi, esse empreguinho aqui, ah, essa cliente aqui, mala, né? A gente não quer o recurso. Ah, é isso aqui que eu sei fazer, parece que é tão, ai, tão sem graça, né? É isso. O que que você vai fazer com aquilo que você tem, né? Isso muda tudo, porque a gente pode ficar nesse lugar de vítima, olhando para a dor, agarrada à dor, ou a gente pode acolher, validar e tomar forças para olhar para a realidade, sem acusar. O vírus, a China, minha mãe, meu pai, meu cliente que não quer pagar aquilo que eu tenho para oferecer, né? Parar de jogar no outro e assumir a nossa responsabilidade, sabe? Então, Isso da responsabilidade, assim, é muito legal você falar disso, porque hoje mesmo eu estava numa live e perguntaram, né, o que que é o primeiro passo, né, o que que eu preciso fazer? E eu sempre falo, né, o primeiro passo é você assumir a responsabilidade. Então, é a tomada de consciência, mas entender que tem algo que precisa ser cuidado e assumir que essa bronca é tua. Porque não dá pra gente ficar culpando, né? É lógico, a gente sempre vai ter, tem milhões de coisas aí pra gente apontar e pra gente culpar, né? Mas não dá pra uhum, gente ficar culpando a crise, culpando a quarentena, culpando a economia, culpando o que que você tem feito, né? É isso que você pode mudar. Nesse momento não dá pra gente mudar. O que que a gente vai, né? Como é que a gente vai mudar o vírus? Como é que a gente vai mudar, né, a economia? O que que a gente pode fazer nesse momento? A gente pode cuidar da gente, né? A gente pode buscar mudar. solução, né? Uhum, Então, assim, primeiro passo, né? Qualquer mudança que você queira fazer na sua vida, qualquer avanço que você queira fazer, é assumir essa responsabilidade, né? E é ver em você o que é que você pode fazer. E entender que parte de você, né? Então, assim, nem aceitar essas coisas externas, né? De tipo, faz isso, faz aquilo, né? Não é o que eu falo, cuidar da nossa vida, cuidar do dinheiro, não é uma receita de bolo, né? Não dá para seguir dessa forma, é a gente olhar para dentro, né? Então, exige esse mergulho e e exige tem também uma, assumir a responsabilidade, né? totalmente. E tem uma coisa, Lúcia, que é assim, não é fácil assumir esse dinheiro. A gente fala que a gente quer. Outro dia, né, ainda quando estávamos antes da quarentena, e eu estava fazendo um workshop de constelação. E aí uma cliente pediu, ela queria trabalhar o dinheiro, porque ela não conseguia prosperar e tal. E aí eu perguntei para ela, mas para que você quer dinheiro? Qual que é o propósito desse dinheiro na sua vida? E aí ela não sabia responder. Falei, imagina você com bastante dinheiro. Esse dinheiro aí que você fazer o que você quiser. O que que você ia fazer com esse dinheiro? Ela começou a passar mal. Ela falou, gente, que medo! Parece que eu não quero mais, né? Então é muito importante a gente tomar consciência. Aquilo que a gente fala, nem sempre, na maioria das vezes, ele não revela o que a gente sente lá no fundo. É importante a gente fazer esse exercício de olhar assim, eu dou conta de lidar com esse dinheiro? Porque dinheiro é para gente grande. Criança não precisa de dinheiro. Criança se contenta com elogio, com reconhecimento, com gratidão, com beijos e abraços, né? Aprovação do outro. É muito importante a gente perceber, quando a gente está falando dessa relação com o dinheiro, se a gente dá conta de trocar como gente grande. Gente grande significa o seguinte: eu vou te oferecer o melhor que eu tenho aqui
E você vai pagar com dinheiro para equilibrar aquilo que eu te ofereci. Isso é muito digno. Isso é digno para quem dá, isso é digno para quem está pagando, né? Isso é honrar o dinheiro. Então, é importante a gente perceber se a gente dá conta de trocar como gente grande, porque muitas pessoas, às vezes falam, ai, não consigo, vive atendendo de graça, e aí o cliente fica grato o resto da vida. Para que isso? Meu Senhor, Jesus Cristo, né? Não precisa disso, não. Isso não significa, a gente não está falando de ter uma postura fria, de não se envolver, não tem nada a ver com isso. Mas é de ficar uma relação mais equilibrada. Porque senão o que acontece é que muitas vezes eu estou ocupando o lugar da sua mãe, né? Do seu pai, enfim, dessa figura que está excluída da sua vida, que você sente que você recebeu pouco. E aí eu tô só mantendo o teu lugar de criança. Não tô te dando a emancipação. Quando eu assumo esse lugar é perigoso, porque eu vou dizer o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Vai criar uma relação de dependência, né? Então, quando você é adulto, você troca através do dinheiro. Porque, ok, recebi o que eu precisava, muito obrigada, vou seguir meu caminho. Precisei no outro momento da minha vida? Volta, a gente troca, é leve, né? E a gente fica livre. Criança é que não precisa de dinheiro. Gente grande precisa. Então, se a gente não está conseguindo tomar esse dinheiro, a gente precisa olhar, né? Então, como é que eu estou trocando nessas relações em que o dinheiro é a moeda de troca? Quando a gente está falando de trabalho, a moeda de troca, né, geralmente é o dinheiro. Posso trocar de outras formas? Até existem, mas a melhor moeda para trocar, pensando em trabalho, seja como empregada, né, ou empreendendo, é através do dinheiro. Então, se eu não estou conseguindo trocar pelo dinheiro, eu estou trocando pelo quê? Alguma troca eu estou fazendo. Senão, não tem por que o outro estar aqui. E aí a gente começa a perceber o quanto é profunda essa questão da nossa criança, né? E o quanto ela influencia em tudo, né? Às vezes é difícil assumir esse lugar de grande, de porque aí eu tenho que realmente me apropriar disso, do meu tamanho, né? Do meu lugar no mundo, da minha importância, sabe? Não é uma importância de ego, não é uma importância em relação ao outro, mas é uma importância do que eu estou fazendo aqui, do meu lugar, do quanto eu posso entregar, do quanto eu posso receber por essa entrega. É um lugar de poder, né? De poder eu comigo mesma, não tem nada a ver com o outro. Não é para comparar, não é para ser melhor do que o outro ou pior do que o outro. Não tem nada a ver com o outro. Mas com o quanto a gente está colocando a serviço aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente já recebeu, para prosperar. A abundância, ela é esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? É o Então, fluxo, né? é o E aí, se a gente fluxo. interrompe esse fluxo, né? Eu sempre uso uma metáfora que eu ouvi da Paula Quintão, inclusive, que é como se fosse mesmo um cano de água. E assim como o fluxo de água ele Uhum. precisa estar desimpedido, né? Se o cano estiver entupido, vai estourar, né? Em algum momento não vai funcionar. Então, a gente precisa liberar esse fluxo, né? E isso que você Sim. falou do dar e do receber é muito legal, porque muita gente acha que as questões financeiras têm só a ver com dar, né? Então, a forma como eu gasto, o que eu compro, mas não, a gente precisa olhar também para como a gente recebe, né? Eu falo assim, brasileiro tem muita questão, né? Muitas questões assim, a gente percebe com negociação, então assim, tem vergonha de negociar, não gosta de quando a pessoa chega para negociar também, né? Vai pagar, paga meio que assim, escondido, vai receber, nem olha pro dinheiro, né? Já ganha dinheiro, esconde na mão, assim, não quer nem olhar, né? Aí o cliente fala assim: ai, eu depositei pra você, você confere pra mim se entrou na conta? Ah, não, tá tudo certo, né? Deixa, depois eu vejo. E, assim, sempre com essa postura esquiva, né? Como se o dinheiro fosse Uhum. algo realmente ruim. E aí você tocou em umas questões, Dani, até acho que lá no começo você falou um pouco disso, né? Do quanto essas feridas da nossa criança também, elas trazem, né? Elas acabam impactando na forma como a gente se vê, né? Como adulto, o valor que a gente se dá.
E essa questão do alto valor tem muito a ver com a questão do dinheiro, né? Então, assim, o valor que a gente consegue se dar e o valor que, né, que a gente aceita receber pelo que a gente faz, né? E assim, questões de autoestima, questões de, ai, né, de repente a gente ouviu, né, cresceu ouvindo que a gente não era suficiente. Então, é como se realmente, assim, basicamente tudo, né, que aconteceu lá atrás vai impactar, obviamente, né, na forma como a gente tá lidando hoje com dinheiro, inclusive questões de trabalho. Eu estou atendendo, inclusive, duas pessoas que eu atendi hoje estavam com questões parecidas, porque são pessoas que empreendem e são pessoas que estão se vendo, estão boicotando movimentos, na verdade, né? Não estão conseguindo se colocar em movimento. E não é Hum, por medo de dar errado, mas é por medo de dar certo. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? Eu vou uhum. receber dinheiro e o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí tem muito a ver com isso também, né? Com essa questão que você colocou de se sentir emancipada. Então, tá, então a partir do momento que eu tô recebendo esse dinheiro, então agora eu realmente sou uma adulta, eu sou independente, né? Como é que eu lido com isso? Então, são muitas questões, né, que a gente precisa considerar. Eu me lembro, né, assim, os 14 anos que eu trabalhei em RH, eu tive uma carreira, assim, muito bem sucedida, assim, me emancipei muito rápido, mas eu nunca consegui ficar com esse dinheiro, né? Nem investindo em algo, ou mesmo poupando de alguma forma. Não importava se eu ganhasse, né, 5 mil, 10 mil, 15 mil, o dinheiro chegava, ele ia embora, sabe? E eu só comecei a conseguir dar um destino para esse dinheiro depois que eu comecei a trabalhar com a minha criança e aí de sustentar, né? Não, esse dinheiro ele tem valor, eu não tenho vergonha dele. Isso que você falou, de pegar o dinheiro, eu lembro da minha primeira cliente que me pagou em dinheiro numa sessão, de eu olhar o dinheiro, ela saiu foi embora, eu fiquei olhando para aquele dinheiro, agradecendo. Falei, nossa, que coisa linda receber esse dinheiro desta forma, com esse trabalho, assim, como é digno isso, de honrar mesmo, né? Então, não se trata só de gastar, porque às vezes se a gente não sustenta, esse dinheiro vem e vai. Eu vou dar um jeito de acabar com esse Uhum, dinheiro, porque eu não dou conta de ficar com ele, né? Deixa eu só responder uma pergunta aqui, que uhum. a Anaís, acho que perguntou já algumas vezes aqui, se na minha experiência eu acredito que é possível trabalhar a criança interior com adolescentes. Eu já tive, Naís, eu faço workshop também, né? Tô doida para voltar com os workshops. Ah, é maravilhoso. Que são 2 dias de mergulho profundo. Eu já tive workshops com adolescentes, de 16 anos, 16, 17. A gente tem um. A gente vai aprofundando, né? A gente vai. O tempo vai trazendo para a gente mais bagagem, mais sustentação para receber as coisas. Então, o adolescente, ele ainda está muito raso, ele está muito perto da criança ainda. Ele não vai dar conta de fazer o mergulho como a gente faria agora. Então, não acho que seja. Eu abri em 2 grupos, depois eu parei de abrir para adolescente, porque eu sinto que ele precisa ainda brigar com o pai e com a mãe, ele precisa ter raiva, ele precisa se desconectar dessa fonte. Ainda é assim que acontecem os processos, né? A gente, criança é muito apaixonada pelos pais, na adolescência geralmente a gente faz uma ruptura e depois a gente vai fazendo essa reconciliação. Assim deveria ser, né? Nem todo mundo faz, mas assim é o convite da vida. Então, adolescente eu não sugiro, acho que dá pra gente trabalhar outras coisas, mas acho que não tem maturidade ainda para olhar para tudo isso, assim. Vai conseguir olhar, mas num nível ainda muito raso, sabe? Mas a gente tem que cuidar da gente, sabe? Eu sempre falo, esquece o outro, né? Esquece o vizinho, esquece o marido, esquece o filho. Se a gente, como pai e mãe, está fazendo uma boa lição de casa, a gente vai deixar menos sequelas para os nossos filhos. Eles terão as deles, né? Eles vão ter também uma criança ferida, mas a gente não precisa deixar com eles aquilo que é nosso. A gente pode deixar para eles carregarem apenas o que é deles, assim, e a gente cuida do que é nosso, tá? Nossa, gente, vocês estão vendo que o negócio é profundo, né? É Assim, profundo, conversa de horas, né? Daria, é o que você falou, né? Dá pra você fazer um workshop de 2 dias de um mergulho profundo, né? E ainda assim
é um processo, né, Dani? É isso, assim, a gente não consegue também, pelo menos é assim que eu vejo, né? Não é uma ação pontual, né? Realmente a gente vai acessando camadas, né? E dependendo do contexto, e dependendo do que vai acontecendo, é que a gente vai sentindo isso aflorar, né? Que a gente vai, né, lidando com questões conforme elas vão acontecendo. Exato. Claro que tem, né, etapas do processo que a gente vai, né? Por exemplo, eu tenho até o ano passado eu ainda atendi individual, eu fazia um processo de 8 sessões. Então, a gente tirava uma grande camada ali para a pessoa fazer os próximos movimentos dela, né? O workshop da criança interior. Tem um curso que vai chegar já já, que você já está sabendo, né? Logo, logo está aí. Mas ele é um processo. Então, hoje, por exemplo, hoje foi um dia muito difícil para mim. Eu acordei extremamente triste. Acho que foi um dos dias mais difíceis de toda a quarentena, assim, muito triste. A semana que vem é aniversário da minha mãe. E eu fui para um lugar assim de, nossa, assim, eu vou estar longe dela, já passei o Dia das Mães longe, assim, uma tristeza muito profunda. E aí eu tava muito chateada, assim, e a Cecília falou, mamãe, vamos brincar? E aí eu falei, ai, filho, eu tô tão cansada. E caí num choro. Chorei, chorei. Ela veio me abraçar, ainda eu peguei ela no colo, né? E falei, filha, isso é da mamãe, né? Deixa que a mamãe cuida, mas eu dou um colinho pra você. E ela ficou no meu colo, ficou abraçadinha. E aí eu pensei, falei, ai, quer saber, eu vou brincar. Vou me permitir brincar. E aí fui pintar com ela, que é uma coisa que eu adoro. E aí ela falou, ó, liga Frozen. Eu ouvi, né, a música. E aí começou aquela música Livre Estou. Ai, gente, vocês vão falar assim, "Ah, isso aqui é ridícula, né? Mas é ridículo mesmo, gente. Eu levantei, falei, ai, vamos dançar essa música, porque eu tô precisando de liberdade mesmo, sabe? E nós dançamos umas 5 vezes essa música, Livre Estou. Eu rodava pelo apartamento, eu e a Ceci. Assim, sem medo de ser ridícula, aqui os vizinhos da frente vendo tudo, mas assim, aquilo internamente eu precisava chorar, e eu precisava me sentir livre de novo, né? Então, para a gente entender que o tempo todo a criança vem, né? Tanto a dor da criança, como também o recurso da criança, que é assim, vamos dar um jeito nisso, vamos resolver, vamos olhar com mais leveza, né? Então, isso é cuidar da nossa criança, isso é para sempre. Eu não acho que algum dia isso vai acabar, né? Uhum. Porque as nossas dores vão ser acessadas o tempo inteiro. Às vezes, pouquíssimas vezes aconteceu, mas já aconteceu de eu postar alguma coisa e receber alguma mensagem de uma pessoa que se sentiu ofendida ou me ofendendo. Raríssimo isso acontecer. Acho que aconteceu umas 3 vezes, mas aconteceu. Dói, né? Então, assim, a gente vai experimentar dor, só que a gente vai lidando com isso, né? A gente acolhe, a gente encontra um recurso, assim. Então, nem só de dor vive a nossa criança, ela traz pra gente esse recurso de poder brincar. E brincar que eu falo é brincar enquanto trabalha, sabe? De fazer uma coisa de uma forma leve, né? Eu sempre falo assim, gente, escolhe o que é leve, vai pelo caminho que é leve. Onde que nós aprendemos que tem que ser difícil, tem que ser pesado, tem que ser suado, que para ganhar esse dinheiro, para vender esse curso tem que ser um negócio. Não precisa, né? A criança que traz isso pra gente, assim, pode ser divertido, pode ser gostoso, pode ser prazeroso, né? Então, a nossa criança, ela traz esses recursos para a nossa vida adulta e é muito bom poder contar com isso. Então, é para sempre vocês entenderem, gente, que hoje eu acessei ao mesmo tempo, né, a dor da minha criança e já o recurso da minha criança para poder cuidar daquilo que estava machucando, sem esconder, sem fingir que estava Uhum. tudo bem, sabe? Enfim, é muito lindo, assim, eu acho esse caminho, enfim, maravilhoso, né? Dani, você sabe que eu sempre falo, assim, sempre compartilho com todo mundo o quanto o Caio, né, que é o meu filho mais velho, ele me traz, assim, ele é muito sábio, sabe? Ele sempre vem mesmo e me ensina muita coisa. E esses dias a gente tava conversando na mesa do jantar e ele falou alguma coisa, fez uma piadinha, assim, ele é muito inteligente, sabe? Às vezes ele faz umas piadinhas, sabe, tirando um sarro de alguma coisa e tal. E aí, nesse momento, eu acho que eu não tava muito conectada e eu não ri. Aí ele veio pra mim e falou assim: Mamãe, Lúcia, criança, cadê você que tá aí dentro? Porque eu sei que você tá aí. Aí eu olhei pra ele e falei: Do que você tá falando? Ele falou: Vocês adultos esquecem que vocês têm uma criança dentro de vocês.
E a criança teria dado risada do que eu falei. E aí, assim, isso até me emociona de falar, porque é muita sabedoria, né? E, Muito. e assim, o quanto realmente, se a gente parar para observar, a gente tem convites como esses, né, todos os dias, pra gente Sim. acessar isso, né, pra gente deixar. E aí eu pensei mesmo, eu falei, caramba, eu tava lá, sentada na mesa, assim, um momento realmente abençoado, né? Porque quantas famílias hoje não estão separadas e de repente a gente tem essa oportunidade de estar junto. E ao invés de eu estar conectada com ele ali, vivendo aquilo, eu tava com a cabeça na lua e perdi a piada, né? E criança não, criança tem essa tendência a estar inteira no momento, né? A se entregar. E aí a gente vê, né, que realmente assim, a gente precisa resgatar isso, né? Resgatar essa sabedoria, resgatar essa nossa confiança também, essa entrega, né? Porque criança faz isso, criança se entrega, né? Criança esse dançar, né, seu hoje, que foi essa entrega sem medo, sem, né, sem preocupação, Sem sem medo certo e do errado, julgamento. né? Sem ter um jeito certo e um jeito errado, é simplesmente por estar ali, né? É essa capacidade da criança que a gente precisa resgatar, de estar inteira, de estar entregue, né? De se jogar, assim, não importa, não tem resultado, o resultado é o processo. O resultado para a criança é viver aquilo que ela está vivendo agora, não é depois, né? É aquilo, assim, tudo faz parte, não é só o final da história. É que Então, nem isso é muito viajar, né, Dani? maneiro. Quando eles vão viajar, assim, eu vejo muito. Eu tava conversando com meu marido desses dias. A felicidade deveria ser assim pra gente, né? Assim como uma viagem para os nossos filhos. Quando eu falo que a gente vai viajar, né? Eles já começam, já estão ansiosos. Aí todo dia eles já estão fazendo planos. Aí todo dia eles já estão pensando na mala. Todo dia eles já estão dando pulinhos de alegria. Aí durante o percurso, muitas vezes a gente tá desconfortável na cadeira, a gente tá cansado de esperar, a gente tá reclamando do tempo, a gente tá reclamando da atraso, a gente tá reclamando da fome. Criança não, criança tá curtindo. Criança tá curtindo tudo, tudo pra ela é uma diversão. Aí chega lá e se diverte pra caramba. E aí quando volta, continua lembrando daquilo. Então assim, a criança ela vive o processo, não é um ponto de chegada, um ponto de partida. E a gente não, a gente perdeu isso, a gente perde isso com o tempo, né? E se a gente resgatar, se a gente olhar, inclusive para os nossos filhos mesmo como um convite, né? Enxergar nossos filhos como um convite da gente resgatar isso que está dentro da gente, isso tem muito a ver com a prosperidade, por exemplo, né? Porque que coisa mais próspera do que você poder, ao invés de você ter uma semana de viagem, você poder viajar a sua vida toda, porque ou você está planejando, ou você está sonhando, ou você está indo, ou você está voltando e relembrando, e assim você viaja uma vida toda, você não viaja uma vez, né? Então isso é Exato. muito próspero, né? Isso é muito, né? É o que Isso está conecta a aqui em gente. nós, né? E nós, isso está adormecido. Essa capacidade a gente também tem aqui ainda, viva, né? E quem tem filhos tem o privilégio de ser lembrado disso o tempo todo, né? Não é só para quem tem filhos, quem não tem também pode fazer o mesmo processo. Mas quem tem, o filho traz isso, ao mesmo tempo que ele também vai trazer o incômodo, que é o pacote inteiro, né? Eles vão nos fazer acessar dores, mas eles também vão nos fazer acessar a cura dessa dor, né? É olhar para a dor para poder cuidar da dor. Então, vai doer porque a gente vai entrar em contato. Só que a gente vai ter a chance de cuidar, né? De passar um remedinho, de dar um beijinho, de pegar essa criança, de dizer, tá tudo bem agora, né? Porque é muito cruel quando a gente olha pra gente e diz que a gente é inadequada, que a gente é insuficiente. É como se a gente estivesse olhando para essa criança, sabe? Pegar uma foto, nossa, e olhar e dizer isso para a criança. Você é inadequada, você não é suficiente, você não é boa, né? Como é que isso é possível? Não é possível, né? Então, é um trabalho que está muito ligado a resgatar esse amor por nós, em essência, não é pela perfeição. Nós somos perfeitas da forma como a gente é, né? Eu sempre digo, se a gente é único, por que que a gente fica tentando querer ser como o outro, né? A nossa riqueza, ela está exatamente nesse lugar, de cada um ser do seu jeito, né? Quantas mentoras financeiras tem, mas do jeito da Lúcia, né? Só você, né?
Quantas pessoas podem trabalhar com a criança interior, mas do jeito que eu falo, não é melhor ou pior, mas é único. É único. Então, aprender a confiar nisso, na nossa essência, no que a gente tem, é muito potente, é muito próspero. Não falta recursos para ninguém, independentemente de como tenha sido a nossa infância, de como seja a nossa vida hoje, com todos os perrengues e dificuldades que a gente sabe que para uns podem ser maiores do que para outros, mas todos nós temos recursos onde a gente está. A gente só não tem recurso quando a gente quer ir lá na vida do outro, resolver do outro, né? Mas para nossa vida, para aquilo que a gente precisa movimentar, nós temos força, a gente tem recursos, sabe? E desperdiçar isso é um desperdício, né, gente? Certeza, com certeza, de energia vital, né? E dessa chance de a gente se conectar com essa abundância tão linda, né? Porque é isso, criança não vê falta, né? Criança não vê Sabe escassez. uma coisa aqui? Deixa eu só ver que oração pra gente não cair nossa live, né? É, eu acho Nossa, que precisamos encerrar, mas assim, tem muita gente dizendo que falaria a noite inteira. Eu também amei, Dani, como sempre, né? Assim, é sempre muito bom te ouvir, muito bom conversar. Falaria horas com você. Acho que a gente tem que repetir muitas vezes. Já fica o convite, viu? Quero muito te agradecer bom. demais por ter vindo e agradecer todo mundo que tá aí também, que esteve com a gente. E depois eu vou deixar essa live salva. Quero baixar, quero deixar no YouTube, depois te mando também, tá bom, Dani? Ah, Muito, eu muito quero também obrigada, deixar viu? salva essa riqueza, viu? Uma Muito obrigada, delícia, sempre viu? bom falar com você. Um beijo para todo mundo que tá aqui, viu? Ai, Amei. gratidão, gratidão. Beijo. Beijo, amor.